Olá, nono ano, saudades de vocês. Espero que estejam todos e todas bem. Essa é uma aula sobre distribuição eletrônica. É um tema que a gente vai ver novamente no ensino médio. Então, eu penso que talvez muitas coisas despertem curiosidade e não pareçam nada óbvias. Ao mesmo tempo, é um tema que a gente vai ver com maior profundidade no ensino médio, no primeiro ano, tá bom? É uma continuidade de modelos atômicos e também é uma aula muito importante que é a partir daí que a gente vai começar mais para frente estudar ligação química e entendendo um pouco da distribuição eletrônica é o que vai dar sentido para as ligações químicas, beleza? Então, aqui eu abri o simulador lá do PHIT, monte um átomo, e na nossa última aula, na última aula que eu enviei para vocês, falamos um pouco sobre a atomística básica, a estrutura básica de um átomo, que o átomo é constituído no núcleo por prótons, que são partículas positivas, e nêutrons, e a eletrosfera nos elétrons. Eu vou montar aqui o nome desse simulador é monte um átomo. Eu vou montar com vocês um átomo de flúor. O número atômico do flúor é 9. Então aqui, vou adicionar 9 elétrons. Aí vocês vão vendo conforme eu vou... Perdão, 9 prótons. Conforme eu for adicionando prótons, vai mudando o elemento. 6 carbono, 7 nitrogênio, oxigênio e 9 prótons eu tenho o flúor. Eu também vou adicionar nêutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, o nêutron ele tem a função de manter a coesão do núcleo, permite com que todas essas partículas positivas permaneçam juntas. E é uma partícula que tem massa também, assim como o próton. Aqui a massa agora desse átomo é 18 e a carga resultante é mais 9. No entanto, eu estou montando um átomo neutro. Para que ele seja neutro, o número de cargas positivas vai ter que ser igual ao número de cargas negativas. Então, eu vou adicionar os elétrons, que são a carga negativa, que apresenta carga negativa. Então, vou lá, coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aê! Agora nossa carga resultante é 0. O número de carga positiva, o número de prótons, é igual ao número de elétrons. A gente tem um átomo neutro. O tema dessa aula, que eu gostaria que vocês observassem, é que conforme eu fui soltando os elétrons aqui, eu não fui escolhendo onde ele ia ficar. Eu venho e o próprio simulador se ajeita. Gostaria que vocês observassem aqui, essa primeira linha pontilhada, essa primeira camada, ela vai acomodar 2 elétrons. E essa segunda círculo de linha pontilhada acomodou os outros 7 elétrons e é exatamente esse o tema da nossa aula. Os elétrons num átomo, eles vão estar na eletrosfera de modo muito, muito, muito organizado, em níveis, camadas e subníveis, com o objetivo de diminuir a repulsão eletrostática. Se vocês lembrarem lá da física, positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele, e os opostos se atraem. Em algum momento vocês devem ter escutado isso. Então, aqui
A gente tem esse pontinho vermelho, seria o núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, e cada um desses círculos seria uma camada. A gente vai até K, L, M, N, O, P, Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que seria os maiores aqui elementos que apresentam essas 7 camadas, seriam os elementos lá da última linha da tabela periódica, como o frâncio e o rádio. E como vocês observaram lá no simulador, cada uma dessas camadas comporta um número máximo de elétrons. Então vamos lá. O nível 1, a camada 1, comporta somente 2 elétrons. A camada 2 vai comportar 8 elétrons. A camada 3, 18. A camada 4, 32. E agora começa a repetir como num espelho. A 5, 32. A 6, 18. E a 7, 8. Além dos níveis, que é referente a essa distância do núcleo ao elétron, a eletrosfera ela também apresenta subníveis. Tem os níveis e tem os subníveis. Nós vamos se referir a eles como sendo subnível S, P, D e F, e cada um também comporta um número máximo de elétrons. Vou colocar aqui o máximo de elétrons. Essezinho vai ser elétron. Subnível S comporta um máximo de 2, P, 6, D, 10, F, 14. Então, aqui, ó, a camada 1, que comporta apenas 2 elétrons, ela vai apresentar somente o subnível S. A camada 2, que comporta 8 elétrons, ela vai apresentar os subníveis S, que comporta 2, e o P, que comporta 6. A camada 3 vai comportar os subníveis S, P, D, F. S, que comporta 2, P, que comporta 6, D, que comporta 10. Somando 10 com 6 com 2, a gente tem 18. O nível 4, a camada 4, vai comportar S, P, D e F, que somando essa quantidade máxima que cada um subnível comporta, vai dar 32. E a 5, S, P, D e F. Camada 6, S, P, D. E camada 7, S e P. Não vou escrever aqui porque vai ficar um pouquinho confuso. As informações listadas anteriormente, elas estão resumidas no diagrama de distribuição eletrônica, ou diagrama de Linus-Pauling, diagrama de distribuição eletrônica. Ou diagrama de Linus-Pauling. Então, aqui, ó, a gente tem nível 1, vou colocar N igual a 1. E aqui, ele representa o nível, que é 1, o subnível S. Então, vamos lá. Nível, subnível. E aqui em cima, esse 2, quantidade máxima de elétron que o subnível comporta. Quantidade máxima de elétrons que o subnível comporta, certo? Então, daí segue. Aqui a gente tem N igual a 2, que ele vai ter os subníveis 2S, 2P6. Somando, a gente tem 2 com 6, 8 elétrons. N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6, N igual a 7. Opa! N igual a 7.
E se vocês somarem aqui ó, as quantidades máximas de elétrons dos subníveis, vocês vão observar que é os mesmos números que a gente tinha, que a quantidade máxima que cada camada comporta. 2 com 6, aqui vai dar 8. 2 com 6 com 10, 18. Aqui vai dar 32, tá certo? No livro de vocês, ou em outros materiais, quando você pesquisar o diagrama de distribuição eletrônica ou o diagrama de Linus-Pauling, Pauling. Vocês vão observar que eles têm essas setinhas. Essas setinhas aqui. Essas setinhas, elas vão organizar os subníveis em ordem de energia. As setas, elas dizem a ordem de energia. Aqui, ó, a ordem de energia, ela cresce. Mais energia. Mais energético. Um elétron, quando ele vai ocupar uma posição no átomo, ele tende a ocupar a posição, o estado de menor energia. Então, vamos ver como isso funciona. A ideia central dessa aula é que vocês saibam usar esse diagrama de Linus-Pauling e conseguir prever a distribuição eletrônica a princípio de um átomo neutro. Então, a gente tem lá o boro. O boro, o símbolo dele é B, o número atômico dele é 5. Ou seja, se ele tem 5 prótons no núcleo, eletricamente neutro, ele também vai ter 5 elétrons. 5 cargas positivas, 5 cargas negativas. E vamos lá fazer a distribuição eletrônica do boro. 1s2, eu vou seguindo as setas, começo aqui, ó, seta 1, agora eu vou para de baixo, seta 2, 2s2, seta 3, 2p6 e vamos contar. Aqui, ó, eu tenho 2 com 2, 4 com 6, 10 elétrons. Tá errado? Só estou distribuindo 5 elétrons. Vou apagar esse 6. Esse 6 é um máximo que um subnível P comporta. No entanto, quem comporta 6 também comporta 1. Então, eu adiciono aqui, ó, o número 1. 2p1, 2 com 2 com 1, distribuir meus 5 elétrons. 2 estão lá no subnível 1s1 e 2 elétrons no subnível 2s2 e um elétron no subnível 2p1. Uau! E aqui, ó, fiz minha primeira distribuição eletrônica. Uau! E vamos praticar um pouco mais. Então, vamos continuar praticando. Aqui eu peguei o diagrama de Linus-Pauling, ou diagrama de distribuição eletrônica, que está lá no livro de vocês. As setas, apesar de estar aqui, né, numa configuração diferente, mas é o mesmo sentido, as setas elas vão passar pelos mesmos subníveis. No entanto, aqui não tem a quantidade máxima que cada subnível comporta. Então, vou escrever aqui embaixo, que é uma informação muito importante. S2, P6, quantidade máxima de elétrons. S2, P6, D10 e F14. E vamos lá, eu vou fazer a distribuição eletrônica dos que eu coloquei amarelinho embaixo. Carbono. Olha na tabela periódica, o número do
atômico do carbono é 6. Então, a gente tem 6 elétrons para distribuir. Começo aqui, ó, seta, primeira seta, 1, S, 2, segunda seta, 2, S2, terceira seta, ó, vim aqui, seta 1, seta 2, seta 3, 2, P6, vamos contar, 2 com 2, 4 com 6, 10, isso está errado. Então, aqui, ó, 2, 4, vai faltar 2 elétrons para completar 6, certo? Ah, posso pôr aqui 2S4? Não. O número máximo que o subnível S comporta é 2. Agora, o P comporta, o máximo é 6. Quem comporta 6, comporta 5, 4, 3, 2 e 1. Belezinha? Então, aqui, distribuição eletrônica do carbono é essa. Vamos lá para o oxigênio. Olhar na tabela periódica de vocês, o número atômico do oxigênio é 8. Ou seja, ele tem 8 prótons, 8 cargas positivas no núcleo. Então, o átomo neutro dele também vai ter 8 elétrons. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p, aqui 2 com 2, 4. Falta 4, né? 2p4. 2 com 2, 4, com 4, 8, distribuímos 8 elétrons. Agora vamos lá para o neônio. Neônio, o número atômico do neônio é 10, está lá na tabela periódica. Então, a gente também está falando de 10 elétrons para distribuir. 1s2, seguindo o diagrama aqui, ó, seta 1, seta 2, 2s2, 2p6, ops, 2 com 2, 4 com 6, 10. Distribuição do neônio completa. Então, vamos lá para o magnésio. O número atômico do magnésio é 12. Está lá na tabela periódica. Você pode pausar o vídeo e depois vir aqui conferir se está tudo certo com a sua distribuição. Vamos lá. Pausou? Voltou? 1s2. 2s2, aqui na segunda seta, vamos para a terceira seta, 2p6, aqui, ó, depois do 2p6, 3s2, e vamos contar, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, distribuição do magnésio, ok. E agora, finalmente, o cobalto. CO. O número atômico do cobalto é 27. Agora, a gente tem um número um pouquinho maior de elétrons para substituir. Vamos começar. 1s2. Seta número 2 aqui, ó. 2s2. 2p6. Depois do 2p6, a seta passa por 3s2. Vamos para a próxima seta. Vai ser, ó. A gente veio aqui, 2s2, 2p6. Agora a gente vai para essa. 3p, 4s. Tá? 3p6, 4s2. Vamos contar. 2 com 2, 4 com 6, 10, 12, 18, 20, para chegar em 27 ainda falta 7 elétrons. Então, vamos observando aqui, ó, as setas. A gente está em 3p, 4s. Então, a gente vai para a próxima seta, que é essa daqui, 3d. O subnível D comporta até no máximo 10 elétrons. No entanto, a gente só precisa de 7 para completar. 3d7. E concluímos a distribuição eletrônica do cobalto. A gente tinha 27 elétrons para distribuir e estão aqui distribuídos. 2 com 2, 4 com 6, 10, com 2, 12, 18, 20, 27.
muito, muito importante, o fundamental disso é seguir as setas que indicam a ordem de energia. Você começa a seta 1, seta 2, seta 3, desce para a seta e elas sempre de cima para baixo. E vai percorrendo cada uma das setas do diagrama até atingir o número de elétrons que estão sendo distribuídos. Ok? Espero que vocês tenham acompanhado essa aula, que vocês consigam fazer a distribuição eletrônica aí do nitrogênio, do flúor, do sódio e do ferro. Bons estudos. Vejo vocês no nosso encontro semanal, tá bom? Tchau, tchau, até lá!